Boa noite, meus amados irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus para cada um de vocês. Boa noite também a todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Que Deus em Cristo abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Vamos fazer uma meditação nesta noite na palavra de Deus, mas antes de nós lermos a Bíblia, nós vamos fazer uma oração. Vamos invocar a presença do nosso Deus, suplicar a sua pessoa nesta noite para que Ele possa nos abençoar. Oremos. Bendito Deus, Santo e amado Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, mais uma vez para invocarmos o Teu santo nome, para suplicarmos, Senhor Deus, a Tua presença, para rogarmos, Senhor Deus, a Tua misericórdia e suplicar a Tua bênção sobre a vida de cada um de nós. Pedimos, Senhor, que nesta noite, mais uma vez, Tu fales aos nossos corações. Pedimos, Te rogamos e já Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Vamos então abrir a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, no capítulo 30. Nós vamos ler os versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, lá os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e esta ferido e queimado. Tinham levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem os pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade e ele queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam com amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui um dos episódios mais tristes da vida de Davi. Davi, nesse momento, ele ainda não era o rei, ele comandava um bando de 600 homens naquelas terras dos filisteus, e ele tinha acabado de chegar de uma empreitada de guerra, e quando ele chegou à cidade juntamente com os seus homens, onde eles moravam, onde eles habitavam, ele encontrou aquela cena triste. Toda a cidade havia sido queimada. E as mulheres e seus filhos todos tinham sido levados cativos. Meus irmãos, imagine a situação. Imagine aquela cena triste que Davi teve que encarar juntamente com todos os seus homens. A cidade devastada, queimada, suas mulheres, seus filhos e suas filhas levados cativos. Imagine como se encontrava o coração de Davi e de seus homens. E a Bíblia diz então que houve naquele momento uma crise muito grande. Primeiro, uma crise geral, porque todos foram afetados. Uma crise geral. Meus irmãos, nós estamos passando por uma crise geral. Tanto é que o nome está dando para esta doença se chama uma pandemia, porque significa que pandemia globaliza tudo. A palavra pan significa todo. Então, o mundo todo está sendo afetado. Então, estamos passando a semelhança de Davi e os seus homens numa crise geral. Mas também havia uma crise relacional.
Por quê? Porque a Bíblia diz que as relações entre Davi e seus homens, por causa daquela cena de destruição, de devastação, se arranhou. Aquela relação não foi mais a mesma. Porque a Bíblia diz que os homens de Davi, o povo todo, falava de apedrejá-lo. Porque todos estavam com amargura. Então, uma crise geral, porque afetou todo mundo. A Bíblia diz que Davi, juntamente com o seu povo, chorou até não terem mais forças. Uma crise relacional, porque as relações foram arranhadas e todos colocavam a culpa em Davi, porque Davi era o chefe, Davi era o líder. Então, Davi foi acusado de ser o culpado daquela situação e todo o povo queria apedrejá-lo. Então, uma crise geral, uma crise relacional, mas uma crise emocional também. Uma crise emocional. Porque estava todo mundo afetado. Você imagine você chegar na sua casa, encontrar sua casa saqueada, queimada, seus filhos, sua mulher terem sido levados cativos, porque eles não mataram, eles levaram para escravizá-lo. Realmente, então, uma crise emocional. Meus irmãos, também estamos vivendo uma crise emocional no Brasil e no mundo. Uma crise emocional. Muitas pessoas já estão impacientes de estarem dentro de casa, já estão entrando em estado de ansiedade, de depressão, porque a crise realmente é muito grande. Não sabemos quando a vida voltará ao normal. O certo, meus irmãos, é que no meio de toda esta crise, no meio de todo esse caos, no meio de toda essa situação, a Bíblia diz lá no final do verso 6, Davi, porém, se reanimou no Senhor seu Deus. Meus irmãos, esta frase aqui muda tudo. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Da mesma forma que Davi se reanimou no Senhor, nós precisamos também nos reanimar no Senhor. Mas como nós vamos nos reanimar no Senhor? Quais são os meios que Deus nos dá para que a gente possa se reanimar no Senhor? Primeiramente, Ele nos dá a sua palavra. Salmo 119, no verso 50, eu vou ler de cor aqui, vocês podem acompanhar suas Bíblias, diz assim: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Então a palavra de Deus, ela traz alento, ela traz vida, ela traz renovo. Como ela traz? Porque quando nós lemos a respeito do nosso Deus, dos seus grandes feitos, dos seus atos poderosos, então o nosso coração se reanima, a nossa fé é fortalecida. Por quê? Porque nós vemos que este mesmo Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que age no presente e que tem o controle absoluto do nosso futuro. Como diz o autor aos Hebreus, Jesus Cristo é ontem, hoje e o será para todo sempre. As promessas de Deus também nos reanimam, nos dá alento, nos dá vida, por saber que essas promessas foram feitas por um Deus fiel, cujo testemunho é verdadeiro. Então, quando a gente anda meio desalentado, meio cansado, triste, abatido, nós temos que nos reanimar no Senhor. Foi isso que Davi fez, né? A segunda maneira de nós nos reanimarmos no Senhor é através da oração, buscando o Senhor. A Bíblia diz que no verso 8 do mesmo capítulo, então Davi consultou ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Então Davi foi
orar, foi falar com o Senhor. Davi foi falar com Deus, né? E Deus então deu a resposta positiva. O final da história vocês devem conhecer. Davi foi com os seus 600 homens, conseguiu alcançar os amalequitas, resgatou as mulheres, os filhos e ainda levaram os seus despojos. Ou seja, Deus devolveu a eles tudo o que era deles anteriormente. Esse é o nosso Deus. Mas foi necessário que Davi, no meio daquela crise, no meio daquele caos, ele pudesse se reanimar no Senhor. Nós precisamos também nos reanimar no Senhor, meus irmãos. Hebreus capítulo 13, verso 5 diz assim: seja a vossa vida sem avareza, porque ele tem dito, nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, esta é a certeza, esta é a convicção que todo crente tem, de que ele nunca nos abandonará, ele nunca nos deixará, ele sempre estará conosco. E nós temos que buscar forças e alento no Senhor. Eu gostaria de concluir a nossa pequena meditação nesta noite, lendo os versículos 28 até 31 do livro de Isaías 40. Um texto bem conhecido, texto bem familiar, mas que um texto que deve falar muito aos nossos corações nesta noite. Diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, à semelhança de Davi, nós temos o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Como diz aqui o profeta, é o Criador dos fins da terra. Ele não cansa, ele não se fatiga, mas ele multiplica nossas forças e ele nos faz renovados. E por isso nós precisamos, irmãos, nesta época de crise, nesse momento difícil, nos reanimar no Senhor. Porque o que o Davi passou não foi fácil. Não foi fácil. Mas ele tinha o Senhor e o Senhor lhe deu a vitória. Nós precisamos também nos reanimar no Senhor, buscar o Senhor. Mesmo em tempos de tempestade, mesmo em tempo de crises, mesmo em tempo de pandemia. O desejo para cada um dos irmãos, cada um dos ouvintes, cada um daqueles que estão nos acompanhando, que Deus, nesta noite, possa renovar suas forças, lhe reanimar, não buscando forças dentro de você, mas buscando forças no Senhor, não se reanimando com as coisas deste mundo, mas se reanimando no Senhor nosso Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos faça fortes, que Deus em Cristo nos faça animados, que Deus em Cristo renove as nossas energias. Que Deus nos abençoe. Amém.